Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre chave primária, um recurso muito utilizado em banco de dados para diferenciar um registro do outro. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui, tá, logado no meu PHP Para quem não lembra, né, vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu iniciei aqui o champ control, tá? Cliquei 2 vezes nele, abri o painel e startei tanto o Apache quanto o MySQL. Feito isso, eu acessei o site localhost phpMyAdmin, que é um site, basicamente é uma ferramenta para gerenciar o nosso banco de dados, trabalhar com o nosso SGBD, tranquilo? E aqui o que eu fiz? Ó, eu acessei, pessoal, o meu banco de dados, aqui ó, banco 1, e uma coisa legal, toda vez que a gente clica na tabela de clientes, né, você acaba vendo seus dados aqui, ó, se eu clicar em estrutura, você acaba vendo a estrutura do seu banco, tá? Mas como que eu vejo isso por meio do SQL, sem precisar desse recurso gráfico? Se você for no comando SQL, tá? Então imagino que você pode estar até num terminal, trabalhando com banco de dados, que quando você instala um SGBD no seu computador, pessoal, ele funciona no terminal, na maioria das vezes, se tiver 100% configurado, tá? Aqui estou trabalhando diretamente utilizando os comandos SQL com o nosso banco. E aí eu posso fazer o que? Use banco 01, ponto e vírgula. Não precisaria, porque aqui eu já, como eu selecionei o meu banco, ó, ele já sabe que tudo que eu digitar aqui é para efetivar esses comandos neste banco de dados. Ó, quase que não saiu, hein? Então, use banco 01 é para falar assim, ó, tudo que eu digitar aqui também, né, vai refletir aonde? No banco 01. E aí, se eu digitar aqui, ó, describe, ó, até apareceu clientes e mandar executar, vou pôr um ponto e vírgula para finalizar o comando, ó. O que vai acontecer? Ele vai me trazer a estrutura da minha tabela. Então ele vai descrever, ó, o campo ID é inteiro, o campo nome armazena um tipo de dados varchar e o e-mail também varchar. E todos os campos podem ser nulos, quer dizer, não precisa ter valor nos campos, tá? Então isso aqui só para vocês conhecerem mais um comando do SQL. E aí, pessoal, o que é o nosso foco? Aprender sobre o primary key. Aqui que é isso, né? É uma constraint que existe ali no banco de dados que faz com que uma coluna ou várias colunas do seu banco se tornem colunas chaves, vamos dizer assim, tá? Que são colunas que vão servir para identificar o registro, diferenciar um registro do outro, tá ok? Então, basicamente, quando eu falo que eu vou ter um campo do tipo primary key, esse campo vai servir para diferenciar um registro do outro. No nosso caso aqui, eu poderia utilizar o que? A coluninha ID, tá? E isso implica no que? Se eu for ter um campo desse tipo, eu não posso ter valores repetidos, porque senão como que eu vou diferenciar um registro do outro, né? Então, no caso do ID aqui, ó, o dado João, ou melhor, o Manuel, não poderia existir, porque o Danilo também já existe, os dois estão com ID 1. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa aqui, ó. Depois nós vamos aprender isso, ó. Eu vou deletar, pessoal. Então, eu vou deletar tudo que tem dentro de clientes. Tá ok? Então, se eu clicar aqui em clientes, não tem nada, ó. Vamos ver. Será que eu não deletei? Caprichei, acabei não deletando, né? Ó, delete asterisk from clients. Faltou tirar o where aqui, ó. Pronto, ó. Vou apagar tudo que tem dentro de clientes. Só para deixar limpo, porque depois nós vamos alterar a estrutura dessa tabela, tá? E agora não tem mais valor nenhum. Então, como que eu falo que um campo, tá, vai ser um campo-chave? Para explicar isso para vocês, pessoal, eu vou vir aqui em SQL e eu vou criar uma tabela, ó. Então, vou clicar aqui em banco de dados, vir aqui em SQL e eu vou criar uma nova tabela. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou
falar para o meu SQL, né, que eu vou utilizar o banco 01. Então, use banco 01. Não precisaria porque eu já selecionei aqui na ferramenta, ó, que eu quero trabalhar com o banco de dados. Mas se eu estivesse utilizando via terminal, você teria que usar esse comando aqui para falar assim, ó, tudo que eu executar daqui para frente vai refletir aonde? Neste banco de dados, tá? E aí nós vamos criar a nossa tabela. Se nós olharmos no nosso exemplo anterior, como que nós criamos uma tabela, pessoal? Nós fomos lá e digitamos os seguintes comandos, ó. Create table, estão lembrados disso? O nome da tabela são clientes. No caso que eu vou criar uma outra tabela para nós exemplificarmos o uso de chaves primárias, né? De primary key. Então, tipos. Essa é uma tabela de tipos, tá? E essa tabela de tipos vai possuir quais campos? Então, tá aqui, ó. Tudo que tiver aqui entre os parênteses são os campinhos da minha tabela, beleza? E eu vou pôr só dois campos. Um código, que vai diferenciar, que vai servir para diferenciar um registro do outro, tá? Saber qual é o registro, qual é o outro. E também nós vamos criar um outro campinho que é o nome do tipo, tá? Então imagine que eu vou utilizar essa tabela futuramente, né, para falar assim, eu vou ter um produto, que tipo que ele é? Os tipos existentes aqui vão ser os tipos que um produto pode ser. Compreenderam? E aí, olha lá, nós vamos criar aqui os nossos campinhos. Então, se nós fôssemos utilizar, que nem nós utilizamos no nosso último encontro, o que eu teria que fazer? Colocar o nome do campo, ID, tá? E o tipo dele, int. Estão lembrados? E aí, pessoal, nós vamos aprender mais uma coisa, mais um tipo lá de constraints, tá? Mais uma regra que nós vamos definir aqui para a nossa tabela de tipos. Lembra que nós poderíamos definir um campo com valor nulo, né? Poderia criar um registro e não colocar valor nesse campo. Aqui, se eu colocar not null, o que vai acontecer? A partir de agora, esse registro não vai poder mais ser em branco. De qualquer maneira, o usuário vai ter que preencher. Então, por exemplo, se eu colocar aqui nome, ó, nome do tipo varchar de 90, então quer dizer o quê? Opa, vamos só escrever direito, né? Ó, escrevi ao contrário, né? Varchar, fui fera, hein? Varchar de 90, então o campinho nome, a coluna nome, vai armazenar tipos de dados, strings, que vão poder ter o que? No máximo 90 caracteres. Compreenderam? Então tá aqui, ó, varchar. E se eu colocar not null, o que vai acontecer? O usuário não vai poder deixar o campo em branco, como acontecia, como eu demonstrei no nosso último encontro, que eu poderia criar um cliente sem informar o e-mail, sem informar o nome. Agora é obrigatório informar o nome do nosso tipo de dados e também o código, beleza? E aí, pessoal, olha que legal. Vou pôr uma vírgula aqui, por que vírgula? Porque eu ainda quero definir outras coisas. Agora, eu vou falar para a tabela aqui, ó, de tipos, né? O que eu já falei para ela? Ó, cria uma tabela chamada tipos, que vai ter um código, que não vai poder ser em branco, que é do tipo inteiro, um nome, que vai armazenar 90 caracteres no máximo, também não vai poder ficar em branco na hora de criar esse registro, e também eu vou definir mais uma regrinha aqui, ó. Olha só que legal. Eu vou falar o seguinte, ó, primary key, olha lá, ID. Pronto. Olha que show de bola. Estou acabando de falar assim, ó, o campinho ID, ele vai ser primary key, ele vai ser uma chave primária, que significa o quê? Ninguém vai poder criar dois registros onde o campo ID tenha o mesmo valor. Compreenderam? Então, eu defini aqui quais colunas vão ter a minha tabela, vírgula. E ainda eu defini uma característica a mais da minha coluna ID. Dependendo do banco de dados, pessoal, isso aqui a gente, dependendo do SGBD, a forma de expressar isso aqui, a chave primária, vai ser diferente. No caso do MySQL é assim, ó, vamos ver.
executar, pronto, foi. Olha que legal. Cliquei em banco, eu tenho as minhas duas tabelas, clientes e tipos. Se eu clicar aqui em tipos e clicar em insere, olha que show de bola. Vou inserir um valor, ID1, tipo, comida. Vou mandar executar. Inseriu. Como que eu sei que inseriu? Ó, vou clicar em banco de novo, tipos. Olha lá, comida aqui. Se eu mandar inserir um outro valor agora, ó, código 1, tipo brinquedos. Brinquedos. Olha só que show de bola. Erro. Ó. Entrada 1 duplicada para a chave primary. O que significa isso? Como o campo ID é uma chave primária, pessoal, ele não deixa inserir dois registros com o mesmo valor nesse campo. Viu que legal? Então agora eu melhorei o controle dos meus dados no meu banco, porque eu vou ter certeza que não vai existir aqui dois tipos de registro, né? Dois registros na tabela de tipos com o mesmo código. Olha que legal, né? E eu posso também, se eu quiser, né? Aqui eu criei a tabela já falando, ó, o campo ID é chave primária, correto? Eu posso modificar uma tabela também. Então, se eu vier aqui, ó, vou selecionar o meu banco, vou abrir aqui o SQL, vou colocar lá use banco 01 e agora eu vou falar o quê? Eu vou alterar uma tabela, tá? Eu vou fazer com que a minha tabela de cliente, o campo ID também seja do tipo primary key. A pessoa não consiga criar dois registros onde o campo ID tem o mesmo valor. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Simplesmente eu vou e digito esses comandos, ó, alter table. Lembra do alter table que nós usamos? Alter table clientes. E o que eu vou alterar em clientes? Eu vou adicionar, ó, eu vou adicionar um primary key. Olha que legal. Quem vai ser o meu primary key? Vai ser o ID. Ponto e vírgula. Vamos ver se vai funcionar. Executar. Opa, funcionou. Agora, se eu vier aqui, ó, clicar em clientes, se eu clicar em estrutura, ó, ele já vai me falar que isso aqui é um campo chave, tá? E aí, o que eu posso fazer para testar? Ó, como que eu sei que é um campo chave? Ele pôs um desenho aqui, ó, de uma chavezinha, tá vendo? Que legal. Se eu vier aqui em insere, ó, vou inserir um cliente, código 1, nome, Danilo, e-mail, danilo.filito@gmail.com. Mandei executar. Vamos ver se ele inseriu. Vou vir aqui em procurar, ó. Ele já vai mostrar todos os clientes cadastrados. Funcionou. Viram que legal? E aí, olha, de novo, vamos testar, né? Insere. Vou tentar inserir um outro cliente com o código 1. Ele não vai deixar, ó. Beleza? Por quê? Porque agora eu consigo diferenciar um cliente de outro, um registro de outro, por conta da coluna ID, que é uma coluna chave primária. Posso ter mais de uma coluna com chave primária? Sim. Caso necessite, é possível criar. Beleza, pessoal? Então, aprendemos o que é primary key. No nosso próximo encontro, nós vamos aprender muito mais coisas sobre banco de dados. Até a próxima!